Muito bem, vamos ver. Muito boa noite. Enquanto o pessoal não entrou ainda, eu vou acertando a barba aqui. Em época de coronavírus, época de isolamento social, cortar a barba e o cabelo passa a ser desafio. Muito bem, aqui estamos. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para o nosso convidado. Oi, Márcia, tudo bem? Márcia entrando, Cristina Randa entrando. Sejam muito bem-vindas. Alexandre Popó, muito bem-vindo. Mais uma vez, satisfação. Silvana. Opa, bacana. Ó, gente, sabe que é meio desafio, né? Manter a barba curta, né? Cabelo curto, assim, em época de isolamento. A gente faz o que pode. Se vai meio torta aí, vocês dão um desconto, por favor. Cadê nosso convidado de hoje? Vamos ver aqui, Alexandre Popó, chamar aqui o... Vamos lá. Estou online. Avisando aqui o nosso amigo Vitor que eu já estou online. Popó em todas, isso aí. É isso aí. Firme e forte. Eu acho que os Popó, depois eu tenho que contar a experiência de vida em horas de live. Não tem horas de voo? Então, horas de live. Acho que o cara que mais tem horas de live aqui no nosso grupo é o Popó. Quem está entrando? Léo Filipelli. Muito bem. Seja bem-vindo. Bruno Mega aqui. Estamos esperando só nosso convidado. Olha ele aí. Ah, tá aí o Vitor entrando. Vamos chamar ele aqui. Vitor. Guardando resposta. Vamos ver se agora vai. Opa! Opa, tudo bom? Tô colocando aqui o fone de ouvido para poder escutar melhor você. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, gente, tudo bom? Tudo bem. Eu vou tentar não usar fone de ouvido. Não sei se eu vou conseguir. Eu nunca fiz esse teste. Todas as minhas lives daqui do Lavando a Louça, eu normalmente faço com fone de ouvido. Hoje eu vou tentar sem. Se não der certo, depois eu ponho o fone de ouvido e paciência. É o que dá para fazer. Uhum. Tudo bem? Eu prefiro fazer com fone que fica mais fácil de entender. Aham. Vamos ver se eu consigo. Pessoal, muito boa noite. Todo mundo que está entrando aí, sejam muito bem-vindos a mais um Lavando Louça com Política. Essa série de lives do Lavando a Louça surgiu, na verdade, de uma brincadeira. O assunto é sério, mas a live em si é para ser mesmo um ambiente descontraído. A gente quer falar seriamente sobre política, mas de uma forma descontraída. Aproveitando essa situação toda que nós estamos de contenção social, de isolamento social, na verdade, né, que a gente precisa estar mais dentro de casa, a gente não consegue sair, acaba acumulando as tarefas domésticas, e aí surgiu a ideia, puxa, vamos então fazer um programa de mostrando a vida como ela é, né? Conversar sobre política como se a gente estivesse na cozinha, batendo um papo mesmo, né? Tomando um cafezinho e lavando a louça do jantar. Por isso surgiu essa ideia de fazer essa série de Lavando a Louça com Política. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o nosso amigo Vitor Rezende, que também faz parte do nosso grupo de postulantes, aquele novo, também aprovado no processo seletivo para vereador 2020, né? E, Vitor, obrigado por aceitar esse convite para essa nossa brincadeira, para essa nossa live. De novo, o É assunto um é sério, prazer. mas é um ambiente descontraído. Se apresenta aí, conta para o pessoal aí quem é você, para quem eventualmente não te conhece ainda. Bom, meu nome é Vitor Rezende, né? Como o Bruno já falou, eu sou um dos aprovados do processo seletivo do Novo. É, Só falta para a gente, no caso, a gente ter nossos nomes aprovados em assembleia do partido, né? Que deve ser em julho, para realmente oficializar. Eu sou turismólogo, né? Formado aqui na Estácio, no Rio de Janeiro, guia de turismo. Eu fiz o caminho inverso, que o curso de guia de turismo ele é um curso técnico, né? Eu fiz primeiro a faculdade, depois eu fiz o técnico. Sou pós-graduado em planejamento e gestão de eventos e estou fazendo agora um MBA em gestão de hospitalidade e turismo. Uhum.
eu acredito que o nosso tema, né, que ele sugeriu, da gente falar um pouco do turismo, ele tem muita relação com o Rio de Janeiro por causa do seguinte: muito do que se conhece da nossa cidade, né, inclusive foi uma das coisas que eu coloquei na minha monografia, né, que foi sobre a imagem do Rio de Janeiro lá fora, é sobre a nossa cultura. Então, o Rio de Janeiro ele acaba sendo como a porta de entrada para o conhecimento das pessoas para o Brasil, para o que o Brasil é. Né? Eles conhecem o samba, conhecem a bossa nova, tudo basicamente que vem daqui do Rio de Janeiro, da nossa cultura, e isso acaba sendo meio que o padrão que eles pensam sobre o Brasil em geral. Não é uma verdade, né? O Brasil é um país de dimensão continental, extremamente variado, mas nós temos o privilégio de ser a primeira coisa que as pessoas fora conhecem. E o turismo, né, uma peça fundamental, não só pelo lazer. Né? A gente também, com a produção de petróleo que nós temos aqui, com todas as empresas instaladas no Rio de Janeiro, apesar de que muitas já saíram, a gente também tem um turismo de negócios, né, muito forte. E esse turismo de negócios, né, as pessoas pensam que o turismo de lazer é o que traz mais empregos, que traz mais renda no turismo. Na verdade, o turismo de negócios ele acaba movimentando mais pelo seguinte: ele não tem sazonalidade. E Sim. são 52 áreas, né, 52 tipos de serviços que são influenciados diretamente pelo turismo. Né? E muitos desses serviços agora estão sofrendo pela crise que a gente está passando agora. Né? Nós temos hotéis fechados, nós temos operadoras que reembolsaram os clientes, algumas estão sofrendo pesadamente por falta de liquidez, né? E também de uma falta de perspectiva. Nós temos transportadoras turísticas, que é o meu caso, eu sou empreendedor, tenho uma empresa de transporte aqui no Rio de Janeiro, faço guiamento, lavanderias, restaurantes, lonas culturais, tudo isso acaba sendo envolvido no que é o turismo. E, pois bem, a gente está no momento de uma crise que não teve precedente na história. Né? A gente tem, acho que nem na Segunda Guerra Mundial, né, escutei num comparativo desse, a gente teve uma paralisação no turismo tão grande. E como que a gente pode pensar ideias para movimentar isso? Já é uma coisa difícil. Né? Isso eu acredito que foi um dos motivos de você ter me trazido aqui. A gente tentar pensar ideias, tentar discutir a situação atual, como deve ser a situação futura. Né? Para o momento, né, o que nós temos, a gente hoje teve um projeto aprovado, a PL, acho que é 149/2019, né, de socorro aos estados, que foi aprovada na Câmara de Deputados. O Estado do Rio de Janeiro, né, através da AG Rio, já colocou à disposição um valor para as empresas de turismo, colocou, se eu não me engano, foram 200 milhões. Só que, para você ter uma ideia, 200 milhões é um valor muito baixo, né, para a quantidade de empresas que a gente tem relacionadas ao turismo aqui no Rio, para a quantidade de profissionais como guias, MEIs, tudo. Então, foi um valor que, no mesmo dia que ele foi colocado à disposição, praticamente ele acabou. Né? E ainda se tem demanda, ainda se necessita, para essas empresas sobreviverem, de uma ajuda pelos próximos 2 meses, 3 meses. A gente não tem ainda uma previsão. Né? Algumas pessoas dizem que em julho talvez comece a normalização. Alguns estudos do turismo... Oi, pode falar. Não, só fazer um comentário, porque eu estava lembrando aqui de um vídeo que eu vi hoje sobre o assunto. Na verdade, não sobre o assunto, mas um vídeo até que me deixou bastante triste. Eu estava vendo imagens, está circulando aí em vários grupos, imagens de Búzios agora na Semana Santa. Na Rua das Pedras totalmente vazia, lojas da Rua das Pedras totalmente sem nada, como o cara já fechou, já tirou, recolheu tudo.
Isso é, na verdade, uma coisa muito triste, porque você vê que realmente vira uma cidade fantasma. Né? E essas cidades que vivem muito mais do turismo, elas devem estar sofrendo muito mais. A cidade do Rio de Janeiro, 70% 65% do PIB da cidade do Rio de Janeiro vem do turismo. Não, desculpa, o turismo não, vem de serviços. E dentro dos serviços, turismo contribui com 5% dos 100% da receita da cidade do Rio de Janeiro. Então, realmente é um baque muito grande, na minha opinião. E eu acho que a gente precisa. Não sei se tem uma saída, assim, uma bala de prata, alguma coisa mágica para resolver isso, mas na verdade isso é reflexo da situação que nós estamos vivendo. Né? E essa cidade que depende do Não turismo, existe o uma que vai resposta acontecer? fácil, como nada na política é fácil. Não É. existe uma resposta fácil para a solução do problema, até porque a gente está num momento que a gente depende de descobrir, por exemplo, uma cura para o coronavírus, uma vacina, Uhum. alguma coisa, para que aí então que a gente comece a ter a liberação progressiva dos serviços para voltarem a funcionar. Uhum. Né? Qualquer estratégia baseada em isolamento vertical, que o pessoal tanto fala, né? Ela se baseia principalmente na capacidade de você fazer testagem em massa. Né? Uhum. E isso é uma coisa que a gente hoje está a anos-luz de conseguir fazer aqui no Brasil, mais ainda no Rio de Janeiro, porque a gente vê que a gente mal consegue testar aqueles que já estão suspeitos, a gente só deixa para testar A aqueles que realmente já estão Alemanha está nas fazendo últimas. 20 a 30 mil testes dia e a gente não faz isso em um mês, né? E o Copacabana Palace fechou mesmo? Eu vi uma notícia de que tinha fechado. Como é que ficou isso? Olha, ele só está com 2 hóspedes. Fechado, sim. Muitos das pessoas foram dispensadas, só os hóspedes residentes que estão lá. Né? No Rio de Não. Janeiro, 60, não sei se já tem mais, mas a última que eu escutei é que 60 hotéis já tinham fechado as portas ou estavam trabalhando, que tem muitos hotéis que eles trabalham com metade como residência, né? E Uhum. metade como recepção, né, para turismo. Sim. Então, que eles teriam fechado a parte de residência, de turismo, e estaria mantendo só a de residência por causa dos moradores. Então, as estimativas que eu vi eram que a partir da liberação, né, das atividades, era que o turismo se recuperaria numa faixa de 10% ao mês. Né? Então, se teria quase, vamos dizer, o quê? 8 meses a 10 meses para a gente tentar chegar ao ritmo Uhum. anterior. No momento, a gente está com os hotéis do Rio de Janeiro com 5% de ocupação. Olha, pelo pouco que eu conheço da administração hoteleira, 5% não paga nada. Não. Entendeu? Tá aí o Porque Léo Felipe comentando exatamente isso. Os hotéis do Rio estão com menos de 5% uhum. de ocupação. Pessoal, quem tiver comentário ou pergunta, pode postar aí que a gente está vendo aqui, tá? Fiquem à vontade. E, inclusive, né, é muito mais vantajoso para as empresas fecharem o hotel, pararem os serviços por causa do seguinte: se você entra numa estratégia de você baixar os preços para tentar aumentar a sua ocupação, primeiro que você vai precisar de uma ocupação maior para você chegar no break-even, né, para você chegar no 0 a 0. Uhum. Segundo, quando as atividades voltarem ao normal, o seu patamar de preço, né, que antigamente era um valor mais alto, ele vai ser tabelado por baixo. Então vai Uhum. ser um trabalho muito difícil de você restabelecer. Então por isso que muitas empresas até preferiram fechar, né, dispensar os colaboradores para Funcionário. ficar em casa. Tem-se demissão em restaurantes, isso acaba sendo triste, mas inevitável com a demora dos acordos que estão sendo feitos, com Uhum. como é que eu posso dizer? Foi tentado fazer aquele plano, né, na esfera federal para flexibilização, né, o Estado entrar com uma Uhum. parte do salário, Sim. redução de carga, com a redação da carga horária, reduzir também o salário para um determinado mínimo, né, que o mínimo seria o salário mínimo. Uhum. Só que a perspectiva não está muito feliz, né, até por causa da decisão que teve agora com o Lewandowski.
Uhum. né, que colocou que necessitaria colocar mais um entrave, né, que você precisa da aval dos sindicatos. Então, É. agora a gente está tendo sindicatos cobrando para dar aval a acordos, colocando entraves, É. e isso tudo dificulta, né? Não é de hoje, não é de hoje que o STF resolveu tomar as dores e tomar atitudes que seriam de responsabilidade talvez do executivo ou de outros, né? Tá aí o Uhum. STF dizendo se pode liberar Estado ou se não pode, se pode fazer isso ou se não pode. Aquela separação de poderes, né, das instituições meio que está passando ao É isso, largo aí, né? isso influencia diretamente o turismo, justamente porque todo trabalho relacionado ao turismo é um trabalho relacionado com pessoas. Então, é Uhum. contato com o público, é Sim. transporte. Então, é a atividade que está sendo mais impactada e é uma das que vai demorar mais para voltar. Então, essa medida seria uma coisa que aliviaria, né, a situação dos hotéis, a situação dos restaurantes, a Aham. situação das empresas de turismo, das agências. Até porque o que acontece? Quando a gente sai de um momento de crise, né, já pensando além, quando a gente sair do momento de crise, a tendência das pessoas, né, elas tiveram as suas reservas diminuídas. Né? Vocês gastaram as reservas, você tem menos flexibilidade nas suas contas. Uhum. Então, o turismo ele acaba sendo deixado um pouco para depois. Claro que a classe Uhum. alta não vai deixar, mas o que grande movimentação do turismo, a grande empregabilidade do turismo está com a classe média e a classe baixa, com as grandes movimentações de pessoas. Tá aí a Karina Então, dizendo que sindicato sendo sindicato. né, isso aí é uma coisa que não vai mudar, entendeu? Em vez deles defenderem uma situação de crise, a situação que a gente está em crise, em vez de defenderem uma solução mais prática, mais rápida, mais fácil, em que se mantenham os empregos, eles estão preferindo se ater a valores fingidamente ideológicos, em alguns casos, do que Uhum. defender realmente os empregos dos trabalhadores, a manutenção das empresas, porque você pensar somente no trabalhador, você não, por exemplo, não pode ter corte de salário, não pode ter nada. Como fica a liquidez das empresas, né? Sim. Que se ela vier a falir, não adianta nada, porque você vai perder o emprego do mesmo jeito. Não adianta você ter dado uma decisão de manter os empregos os salários no mesmo patamar e a empresa não conseguir manter, Uhum. né? Sim. Agora vem cá, vamos pensar o seguinte aqui. Passou essa Uhum. fase, né? Vamos imaginar que saímos aí do coronavírus, que eu não sei quanto tempo vai levar, talvez leve mais alguns meses aí até as coisas começarem a sinalizar, não digo voltar à normalidade, mas pelo menos sinalizar uma Uhum. mudança de direção. E você veio nessa de se inscrever no processo seletivo, foi aprovado no processo seletivo, né? Lá na frente, o que você imagina? O que você. Fala um pouco pro pessoal aí que está acompanhando, o que você tem em mente com relação a problemas geral do Rio de Janeiro, coisas que você acha que a gente deveria focar nessa jornada aí que você está pleiteando? Olha, a gente não pode tratar de propostas ainda, até porque a gente não é candidato. Mas eu acredito que uma das Mas você, mas, soluções que você, mas você pode falar suas opiniões, a você gente pode pode dar falar o que você opinião, isso não acha, tem. e até mesmo falar de propostas. Você não pode, necessariamente, como não é candidato, não pode, algumas palavrinhas mágicas você não pode usar, mas dizer quais são as suas propostas ou suas intenções você pode. Né, eu acredito que Como é que você vê o Rio? O que você acha que o Rio, o que você acha que o Rio deveria fazer? eu acho que a grande movimentação inicial, né, tem que ser pela movimentação local, né, das pessoas do Rio de Janeiro até tomarem essa oportunidade para conhecerem o próprio Rio de Janeiro, frequentarem os pontos turísticos, frequentarem os locais, as casas de show, para tentar, com esse incentivo, movimentar a nossa economia e colocar essas empresas de turismo que sofreram de volta à capacidade delas. E claro que não vai ser da noite para o dia, vai ser uma coisa lenta, mas de forma que possam atender
o turismo na forma que ele voltar. A Karina, ela está aqui perguntando o seguinte para a gente também, né? Uhum. Também acham que a preocupação do governo e a prefeitura está sendo mais política? Sempre. Sempre. Uma coisa que eu percebi na política, né, que os governantes, principalmente prefeito, governador, líderes, né, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, a preocupação deles é sempre no capital político. O que ele pode ganhar, o que ele pode perder. Ainda mais em ano de eleição. E estamos em ainda mais anos de eleição. Né? A PL que foi aprovada, né, hoje na Câmara, né, que está indo para o Senado, ela vai liberar uma quantidade gigantesca de dinheiro para os estados e municípios. Né? O grande erro é eles não terem colocado uma contrapartida que esses estados e municípios tenham que ter. Por exemplo, uma reforma administrativa, um plano de previdência, né? Uma reforma da previdência ideal, né? Seguindo os moldes da federal. Então, só que o que acontece? Como eles não colocaram essas contrapartidas, como a gente vai poder fiscalizar esse dinheiro, né? E se ele vai ser bem utilizado, se ele vai ser pago, né, de volta à União, já que ela vai ser a credora. E o seguinte, estamos em um ano de eleição, então praticamente esse dinheiro vai ser usado como, não digo diretamente, não digo através da corrupção, mas as formas que os governantes tomarem as prioridades, vamos falar assim, as prioridades. Decidir as prioridades é completamente político para as eleições agora municipais. Ninguém está interessado em ser prefeito de uma cidade que está todo mundo morrendo e os corpos estão se empilhando em praça pública, né? Uhum. E se por acaso o custo disso for a economia explodir mais lá na frente, isso é problema talvez do próximo prefeito. Porque o orçamento desse ano já está todo empenhado, já tem orçamento votado e tudo mais, só qualquer problema financeiro você joga em restos a pagar para o ano que vem quem entrar tem que descascar esse abacaxi. Inclusive o próprio governo de Minas, ele sofreu com isso, né? Pegou uma conta gigantesca para pagar e mesmo agora na própria recuperação fiscal que estava fazendo, ele vai precisar de auxílio federal. O Rio de Janeiro também passava por uma recuperação fiscal e vai ter que receber ajuda federal, sim. Só que pensa no seguinte, não tem um pedido de contrapartida. E a primeira recuperação fiscal que o Rio de Janeiro já entrou, ele ainda não cumpriu nenhuma das metas, né? Que seria a privatização da SEDAI, ajuste previdenciário, né? Que é a retirada dos incentivos. Então, tudo isso não foi feito. Eu penso assim, como é que o governo federal, né, coloca um outro aporte de dinheiro também agora, se ele já não cumpriu o primeiro, como é que a gente pensa que vai continuar, que vai cumprir sobre o segundo? Não é? Isso é uma coisa que falando um pouco do estado do Rio, saindo um pouco de município, falando um pouco de estado, o Witzel está fazendo um monte de coisa aí que eu acho um absurdo. Por exemplo, agora veio uma lei nova, falando um pouco da minha área, que é tecnologia, né? Uma lei nova aí querendo cobrar ICMS de download de software. Então, você entra aí numa página, faz download de um aplicativo, o provedor do software precisa recolher ICMS em cima daquele download, o provedor do software, tem que recolher para repassar para o Estado. Isso não faz o menor sentido, porque o software já é tributado como serviço no município, né, através de ISS. Né? Já existe jurisprudência, isso aí foi uma discussão que no passado aconteceu muito, e isso já foi apaziguado. Então são coisas que são absurdos que estão sendo colocados. O Witzel, por exemplo, também agora está querendo levar para a região metropolitana toda a responsabilidade pelo saneamento da região. Isso é um senhor conflito de interesses, porque ele, como sendo o administrador, digamos assim, do Conselho da Região Metropolitana e também governador, dono da empresa que nomeia o presidente da SEDAI, é um conflito de interesse muito grande. Então tem um monte de coisa sendo feita aí que eu acho um absurdo. Agora o Witzel também está aproveitando essa questão da decretação do estado de emergência para fazer um monte de contratação sem licitação, que o estado de emergência diz que pode, né, porque é uma situação fora do comum, mas não está dando visibilidade, não está dando publicidade a seus atos.
um dos princípios básicos da Constituição é que você tem que dar publicidade aos seus atos, né, da administração pública. Senão você incorre em risco, em crime contra a administração pública. E o que ele está fazendo é isso. Então, se ele está com receio de tornar público os valores do contrato que ele está fechando, eu já ouvi dizer aí também agora que enquanto tem lugar comprando respirador a 80, 90 mil, no Rio de Janeiro eu estou comprando 190 mil, não sei se é verdade ainda, mas eu ouvi dizer isso daí. Ele precisa da visibilidade do que está acontecendo, porque senão ele vai cair pelo problema de crime contra a administração pública, que é o caso de não dar publicidade aos seus atos. Então, essa é uma coisa muito séria, que tem vários deputados estaduais aí brigando contra isso, alguns estão fazendo discursos inflamados, inclusive divulgando vídeos em redes sociais, o que eu concordo plenamente. A gente tem que garantir, a gente que eu digo aqui no município do Rio de Janeiro, que a gente não vá pelo mesmo caminho. A gente como cidadão, pelo menos por enquanto, o nosso papel é brigar para que isso também não aconteça. A gente espera que a Câmara de Vereadores também atue no sentido de não deixar que coisas assim aconteçam. Não tem ainda nenhum caso específico, no Rio ainda não aconteceu nada parecido, apesar de estar decretado o estado de emergência, não existe, pelo menos no momento, nenhuma queixa de falta de visibilidade que está sendo feito, mas fica o alerta ligado, porque é uma coisa que a gente tem que estar em cima e não pode tirar o olho disso. Uhum. O Léo Filipelli, ele escreveu aqui, ó. Eu acho que o potencial de exploração do turismo e eventos do Rio de Janeiro está muito aquém da sua capacidade. Eventos e turismos trazem emprego e capital para a cidade. Sendo essa sua área, quais são as suas ideias? Léo, seguinte, o Rio de Janeiro ele vem perdendo em competitividade por muitos motivos. Desde o ICMS, desde a legislação, desde do tipo de fiscalização que é feito, passando por burocracia. ICMS e ISS também, tá? Uhum. Sim. Depois eu vou falar sobre isso. Passando por diversas burocracias, né, que geram impeditivos para funcionamento. Eu conheço organizadores de evento que eles falam assim, cara, olha só, meu evento é pequeno, 1000 pessoas, eu vou rezar para não bater fiscalização, porque para eu tentar legalizar me dá mais dor de cabeça do que se eu simplesmente fazer. Né? Isso acontece muito, acontece principalmente em Zona Norte, Zona Oeste. O cara faz um evento pequeno, porque pensa o seguinte, você tem um exemplo, um centro de convenções. Ele tem a... Feira da Providência. Uhum. O Rio Fala Centro, da Feira da Providência. Sul América, eles têm um aval dos bombeiros que determina a ocupação máxima, que determina a necessidade mínima de segurança e etc. Pensa que para cada evento que vai ser feito, você precisa tirar um outro alvará. Você precisa tirar uma outra autorização dos bombeiros. Você tem que fazer... Pois vamos pensar. Imagina que o local já é para eventos. Por que toda vez que ele vai fazer um evento, ele precisa fazer uma legalização diferente? Por que não basta só pedir, olha, eu já tenho autorização? Isso é óbvio. Né? Eu já tenho autorização aqui, eu faço a comunicação. Você faz a comunicação, olha, vai ter um evento de determinado tipo, o público estimado está entre tantos mil e tantos mil, e eu espero a resposta do Nadopor, da Prefeitura e da Polícia Militar. Entendeu? Eu acho que esse era o caminho, a simplificação. O Rio de Janeiro perdeu muito na área de eventos com a burocracia. Né? Inclusive, eu tive uma conversa recente, né, com o Conventions Bureau do Rio de Janeiro, que a prefeitura, ao invés de facilitar o lado dos eventos, ela resolveu dificultar, né, com o governo atual do Crivella. Antigamente, você podia fazer os pedidos de alvará todos online, né, através do Carioca.rio, né? E Carioca hoje, Digital. O Carioca Digital, desculpa. O Carioca Digital, e na administração atual isso foi retirado do site. Então, quer dizer, voltou à forma que era antes de você precisar de um despachante, de ir lá todo dia, de encher o saco das pessoas. Eu não vou falar da corrupção que isso também deve envolver, mas para você ter seu evento aprovado, para liberar seu alvará, e fora que foi passada uma lei, né, pelo próprio Crivella, que gerou uma insegurança jurídica para os organizadores de evento no Rio de Janeiro muito grande. Né?
que foi o seguinte: imagina que o prefeito ele baixou um decreto que ele pode retirar o alvará a qualquer momento e sem necessidade de justificativa. Então imagina que você tem, digamos assim, uma convenção que você vai gastar milhões, que vem pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e de repente, do nada, a prefeitura chega no dia anterior e fala, olha, não autorizo. Como é que Não fica faz sentido. esse... Tem a questão Entendeu? também do recolhimento antecipado de impostos. Então, se você tira um alvará de eventos, você já recolhe antecipadamente, antes de você ter receita com o teu evento, você tem que já recolher o ISS. A questão da Feira da Providência, começa a recolher ICMS sobre a circulação dos produtos que você está levando para a feira, ainda que você não tenha sequer vendido. Então, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, em especial a cidade, faz tudo para complicar a vida da faz pessoa. tudo para você decidir fazer evento em outro lugar que não seja aqui o Rio de Janeiro. E eu sinto muito isso também na minha área, que é a parte de tecnologia, porque a cidade ela deixou de ser atrativa, né? A gente está perdendo muitas empresas de tecnologia para outras cidades, também por conta de eventos. Né? Eventos corporativos não acontecem mais aqui. Grandes eventos na minha área de TI acontecem em outros lugares. Então a empresa ela acaba querendo se estabelecer e ter capital humano e estar ali onde os grandes eventos acontecem. Você dificilmente vê um grande evento corporativo de peso. Eu, às vezes cito isso, né? Tirando o Hack in Rio, que é um evento já tradicional e que o pessoal da organização cuida dele de uma forma às vezes até heróica. Mas tirando o Hack in Rio, não eu só não vejo isso, como um grandes evento eventos. já considerado um grande evento, com grande movimentação de pessoas, com grande movimentação internacional, né, a prefeitura acaba dando o governo do estado acaba dando outro tipo de tratamento que não é dado aos outros eventos. Entendeu? Ele como se fosse aquele cliente preferencial. Né? Então eu acho que é por isso que ainda acontece o Rock in Rio aqui. Né? Vou te fazer uma pergunta cabeluda aí. E o bloco das favoritas? Olha, aquilo... Eu acredito assim, com a relação dos blocos no Rio de Janeiro, você teria que ter não só o estabelecimento de uma agenda, né, dos blocos, mas eles serem mais espalhados pela cidade. Né? Você talvez trazer a ideia dos blocos locais, para você não ter aquele grande movimentação de pessoas saindo da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul, né? Toda para indo se concentrar no centro, para indo se concentrar em Copacabana, gerando caos no metrô, gerando caos no sistema de transporte do Rio de Janeiro. Né? Então, o que falta, né, justamente é uma organização. Sou contra um megabloco? Não sou contra. O que eu sou contra é, por exemplo, o Estado chegar e patrocinar esses blocos. Né? Eu acredito que o máximo que o Estado possa fazer é fornecer estrutura, por exemplo, de segurança policial e auxílio, né, nesse tipo de sentido, nesse tipo de viés. Porque todo o resto, o bloco, ele é patrocinado. Né? Ele recebe verbas para aquilo. Não pense que um megabloco ele não é uma coisa barata e eu acho que a prefeitura não deveria se envolver no financiamento deles, porque envolve uma questão muito grande de imagem, custo de marca. É a mesma ideia que eu tenho do... Olha só, rapidinho, enquanto você lembra, só lembrando, o mega bloco que você se refere não tem nada a ver com a minha pessoa, não, tá? Eu não sou dono de bloco nenhum. Não. Olha só. Ó, acabou o detergente. Eu vou lá pegar rapidinho. Me dá 30 segundos aí, rapidinho. Não, tranquilo, eu aguardo. O pessoal que está aqui também aguarda. Ai. Bom, gente, quem quiser fazer perguntas, né, fique à vontade. À medida que for aparecendo aqui, eu vou tentar ler, vou tentar responder juntamente com o Bruno Mega. E... Pronto, de volta. A vida como ela é. A vida como ela é. Pronto, vamos lá. Fazendo até propaganda aqui da marca. Vai, continua aí. Então, com essa parte dos megablocos, né, a minha opinião justamente é que se pode oferecer, né, já é uma coisa que ficou tradicional para o Rio de Janeiro, mas eles não necessitam pro funcionamento do bloco em si, do auxílio público, né, digamos assim, do patrocínio público para o bloco acontecer. Concordo.
né? Porque ele já tem patrocinadores, empresas pesadas de marcas, não só o Bloco da Favorita, como outros blocos, né? Que usam bloco da ai, esqueci agora. A Preta Gil, não. Bom, outros blocos grandes que já recebem patrocínio para aquilo, né? E eu acho que nesse sentido o que o Estado, né? O Estado que eu digo, não a prefeitura, não o Estado do Rio de Janeiro, eu digo o Estado como estrutura geral, pode fornecer a estrutura de polícia para manter a segurança, porque ali é uma via pública, a coordenação de trânsito, nesse sentido, né? A prefeitura com a coordenação de trânsito, guarda municipal, atendimento SAMU que aconteça no entorno, né? Inclusive, uma das coisas que a gente... Agora até me lembrei. Uma das coisas que a gente está tendo problema com blocos menores, né? Porque os blocos menores são coisas assim, locais. Que foi colocado tanta exigência de banheiros químicos, não que não seja necessário, entendeu? O que eu estou dizendo é isso. Mas de eles terem ambulância para X tantos mil pessoas e não sei o que você chegou, matou aqueles blocos de bairro, os blocos que fazem uma arrecadação menor, uma arrecadação local, e você abriu espaço para os megablocos. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Tô, mas você está me dizendo que se eu tiver um bloco desse assim, de bairro, assim, pequenininho, eu não consigo fazer? É muito difícil conseguir autorização por causa do seguinte, das exigências, né? E eu acredito que é o seguinte, que as exigências poderiam ser menores, que poderia se ter a ideia de descentralização, né, do circuito dos blocos, né? Eles já pensaram em fazer um blocódromo na Barra, isso aí eu acho meio loucura. Mas... ninguém vai para lá para isso. Mas eu acredito, né, fazer como sambódromo lá na Barra, eu acho completamente insana essa ideia. Se alguém resolver fazer, que seja com iniciativa privada, de uma ideia privada, mas eu não acredito que a prefeitura deva se meter nisso, não. Concordo. Mas os blocos, eu acredito no incentivo dos blocos de bairro para descentralização, diminuição do deslocamento das pessoas, entendeu? Para ter também uma maior segurança do que você pegar e concentrar, né, 1 milhão, 2 milhões de pessoas juntas e criar um caos numa região. Né? Isso a gente tem em Copacabana, isso a gente tem no centro, né? Poxa, a gente tem... claro, a gente tem os blocos tradicionais como a Banda de Ipanema, mas pô, quando a Banda de Ipanema toca, a Ipanema inteira para. Né? Então eu acredito em seguir nesse caminho, né, para uma descentralização que seria melhor no momento para a prefeitura focar. Só que a gente teve um governo, né, Crivella, que ele basicamente ignorou o carnaval, deixou largado, por não ser da ideia religiosa dele. Né, ele foi... Não só isso, como o turismo, toda essa parte sofreu muito na mão dele. Né? A gente teve rodas de samba tradicionais do centro, tendo alvará caçado. A gente teve muitas coisas relacionadas à perseguição religiosa que ele acabou fazendo, né, usando a prefeitura como bancada da igreja. Eu acho que ele não se reelege, não. O que você acha? Difícil. A quantidade de problemas, a quantidade de gente que ele cutucou o vara curta, eu acho muito difícil ele se reeleger. E será que nós temos boas opções no Rio? A gente tem. Graças a Deus, o Rio de Janeiro, a gente vai ter boas opções. Né? A gente tem existe luz no fim do túnel? A gente tem a luz aqui no fim do túnel. Peraí, meu chat aqui não estava rolando, agora eu estou vendo um monte de mensagem aqui. Valendo aí que eu estou sem óculos. A gente tem uma luz no fim do túnel, né, que é o Fred Luz, um administrador experiente, né, diretor-geral do Flamengo, que está vindo pelo Novo. Né? É importante lembrar que não é candidato ainda. Tem que passar pela convenção ainda. Sim.
Mas eu acho que para a próxima eleição a gente vai ter mais opções. E é aquela coisa, a gente tem que olhar para aqueles que ainda não estão, né, envolvidos pesadamente nesse meio que tá. A gente vai ter Eduardo Paes, né, que já foi prefeito, que já tá envolvido, já teve em delações, a gente vai ter o Freixo com a Benedita. Então Fez vai com ser Benedita. nossa, uma sopa aí que, meu, pelo amor de Deus. Ó, vou ler Eu aqui fiz as um, perguntas eu aqui fiz que um vídeo outro passaram. dia. Nossa, passou muita coisa. Deixa eu só falar Olha, rapidinho. Eu fiz um vídeo outro dia, que até foi engraçadinho, depois até quem quiser procurar na minha rede social, tá lá. Falando sobre essa questão do Freixo com a Benedita, né? Que é o posto do PT como vice do PSOL. Então é uma nova chapa, a chapa Postol. É o posto do PT com o PSOL. Vou te falar, o Rio de Janeiro tá mal, cara. O Rio de Janeiro parece que às vezes foi construído em cima de um cemitério amaldiçoado, porque no que diz respeito à política, nós estamos meio mal mesmo. ó, o Conventions Bureau de Niterói perguntou o seguinte: que tal voltarmos aos momentos atuais e você passar para a gente que visão tem do papel do empresariado na recuperação da sociedade, né, pós o problema, né, pós-corona. Bom, a participação do empresariado. A gente está tendo, né, eu, inclusive já vi algumas propagandas positivas, algumas ações, né, dos empresários com relação às marcas. A ação deles fecharem os hotéis, né, para preservar a última marca do preço eu considero como boa, né, para a gente não depreciar o turismo do Rio de Janeiro. Mas para a recuperação, né, eu acredito que isso não tem como, né? A gente vai ter que precisar da ajuda do Estado, a gente precisa de uma participação, né, dos empregados. O próprio Conventions Bureau, né, o Niterói está falando aqui, mas conversa que eu tive do Rio. O Conventions Bureau, só para explicar aqui para quem não conhece, é uma associação, né, sem fins lucrativos de empresários, né, de eventos e turismo, né, que eles buscam captar eventos, congressos, turistas, né, justamente para melhorar. E eles trabalham muito com a melhora da imagem, né, participando de feiras no exterior, desenvolvendo propagandas, desenvolvendo planos. E o que aconteceu, né, justamente foi nesse último governo, o que antes se trabalhava muito próximo, né, que era o Conventions Bureau do Rio, estadual e municipal, se trabalhavam muito próximos, e houve essa separação, né? E justamente o empresariado tem ideias boas, eles sabem o que estão sofrendo e justamente podem participar, né, da ideia do desenvolvimento dos planos. Eu acho que até é salutar isso, você trazer o empresariado para desenvolver os planos de recuperação. E em um momento que a gente vai precisar levar a sério a divulgação da imagem do Rio de Janeiro, a imagem do Brasil para fora, para justamente atrair mais turistas. Eu acredito que um primeiro passo foi dado, fundamental, bem próximo do início do governo Bolsonaro, foi a retirada da necessidade de vistos de alguns países, né, como Estados Unidos, Canadá, Japão. Isso foi benéfico, porque nós temos mais interesse que essas pessoas venham para cá do que eles que têm interesse da gente ir para lá. Então, a política que foi feita pelo governo PT de reciprocidade foi muito maléfica para o brasileiro, né, para o turismo brasileiro. Então, isso foi um ponto que aumenta, né, que a previsão era aumentar a recepção de turistas estrangeiros no Brasil, e vinha aumentando. Agora, o que vai precisar, talvez mais, nos papéis dos Conventions Bureau, uma parceria, né, com as prefeituras, com o Estado, justamente para tentar desenvolver, né, trazer aquele potencial, né, turista para o Brasil novamente, potenciais feiras e tudo mais. Que foi tudo colocado on hold. Né? Eu digo da minha experiência de turismo, de empresário, eu basicamente, nos próximos 2 meses, meu faturamento é zero.
porque eu não tenho nada agendado, não tenho previsão. E meu faturamento no mês passado, né, dos últimos 30 dias que eu tô... Hoje fez 30 dias que eu comecei a minha quarentena em casa, foi faturamento zero. Né? E aí a minha preocupação, porque acontece, respondendo também do meu ponto de vista a pergunta que foi passada, eu acho que a participação da classe empresarial é fundamental. A gente não tem como abrir mão disso. E a minha preocupação é grande porque mais da metade dos empresários no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, são micro, pequenas e médias empresas, que correspondem a mais de 50% do volume de dinheiro, volume de riqueza que é gerado aqui. A gente não pode matar esses caras, e essa aqui é a minha grande preocupação. Eu não sei se por causa de por ser ano eleitoral, mas eu acho o seguinte, o que mais me incomoda nesse momento é você olhar e não ter uma perspectiva. Eu não estou vendo um plano. O plano até agora é, gente, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E eu acho que isso é muito pouco, e eu acho que isso não é sustentável a longo prazo. Sabe aquele diagrama, aquele gráfico que mostra a tal da reta lá, que mostra a capacidade de atendimento dos leitos, e aí tem aquela famosa achatar a curva, não é isso? Esse gráfico, ele tem uma inconsistência. Aquela reta, ela não é paralela ao chão. Ela é assim. Porque se você fica muito tempo sem atividade econômica, você fica sem gerar riqueza. Se você não gera riqueza, ela tende a cair. E aí nós vamos ter problema, Estava porque tendo nossa contato aqui, eu capacidade... perdi um pouco. Caiu? Você estava falando da parte da inclinação da reta e para mim eu não estava escutando nada. Não, é isso. Eu só repetindo rapidamente. Então, é porque sem arrecadação, né, a gente vai começar a ter problemas. A prefeitura vai começar a faltar dinheiro para comprar material, vai começar a faltar material hospitalar, vai começar a faltar dinheiro para comprar respirador. Ou seja, o ponto é o seguinte, aquela curva da capacidade de atendimento, ela tende a cair, ou seja, a tua capacidade de leitos para atender os doentes, ela diminui se você paralisa totalmente a economia, e nós estamos postergando um problema. Eu queria muito ver, por exemplo, um plano da prefeitura, um plano vindo do Crivella e falar, galera, olha só, nós vamos fazer isso. E aí, em cima desse plano, mandar para a Câmara de Vereadores uma série de proposições para serem votadas. Hoje, nós não temos um plano, não temos visibilidade do que é para fazer. A única recomendação que nós temos é ficar em casa ad infinito, sem uma perspectiva além do simplesmente ficar em casa. E com isso, a Câmara de Vereadores está pautando coisas absurdas. Hoje, por exemplo, na sessão que teve hoje, se discutiu a questão de incorporar uma nova classe dos professores para dentro do plano de aposentadoria do município. Quer dizer, assuntos que não tem nada a ver. Acabou saindo da pauta porque os próprios vereadores, da maioria, falaram, gente, isso não é motivo para ser discutido aqui. Mas está se discutindo coisas do tipo, vamos dar uma gratificação a mais para o servidor municipal, vamos então liberar o estacionamento para servidor público não sei onde. Pequenas coisas isoladas sendo pautadas, quando na verdade eu acho que a Câmara deveria estar... Deveria feito um grande plano. Exatamente. A Câmara deveria estar toda focada em votar projetos de leis e pautas que estivessem alinhadas a um plano macro que fosse drivado, que fosse direcionado pela Prefeitura. E isso não acontece. Então nós temos um prefeito que está simplesmente empurrando com a barriga, para ele, quanto mais tempo as pessoas ficarem em casa e morrer menos gente em ano eleitoral é melhor, para ele estar confortável. Né? Os problemas econômicos que vão vir disso vai jogar para a próxima gestão, seja ele mesmo ou não. E a Câmara de Vereadores está sem saber o que fazer, porque ela também tem uma capacidade limitada e está sendo uma coordenação. Assim, uma das coisas que a gente sofre é não saber quando que essa crise vai acabar. Mas nem mesmo que... Mas assim, o que seria possível era fazer uma votação de um plano dividido em fases. Por exemplo, fase 1, a gente vai ficar na reclusão para evitar que a curva de contaminação aumente. Fase 2, como vai ser feita a recuperação econômica dos empreendimentos, das pessoas afetadas. 3, né, como está sendo uma avaliação das atitudes feitas na fase 2 e o que pode ser melhorado e o que pode ser corrigido. Né? Até para a gente saber em que fase do plano a gente está. Né? Que eu digo assim, por exemplo, estamos na fase 1, na fase 1 a gente vai ter isso acontecendo, quais as áreas determinadas para atendimento da população, vão ser liberados tanto de
de financiamento para empresas, tanto de financiamento para salários, para estudantes, ao auxílio à merenda e etc. Na fase 2 a gente vai manter algumas coisas da fase 1, vai fazer outras coisas. Então, a gente está... E eu vejo isso até mesmo na parte federal. Né? Não é só uma exclusividade do municipal isso, porque toda discussão que a gente está tendo no momento, ela está sendo influenciada pela polarização. Né? E até a liberação, eu vejo assim, como é que você pensa em valores para você liberar de dinheiro uma quantidade absurda, né, como saiu, uma estimativa de 280 milhões, bilhões, né? Como é que você tem esse número se não foi apresentado nenhum plano? Né? Como é que você chega nisso? Mas isso é reflexo do Pacto Federativo que nós temos. Você hoje é muito confortável, talvez, para o governador e para o prefeito ficar sentado aqui em cima do problema e jogar o problema para cima e falar, não, o governo federal que me socorra. Você está entendendo? Isso é reflexo do modelo de Pacto Federativo que nós temos hoje. E cada vez mais eu acho, né, falando para o futuro, isso não é uma coisa para agora, mas falando para o futuro, eu digo que não é para agora por causa do momento de emergência. Mas a gente tem que pensar muito, muito seriamente em como rebalancear essas questões, porque não dá para ficar o tempo todo a União sugando grande arrecadação de estados e municípios para levar para Brasília, onde em Brasília tem um ser iluminado que decide como é que vai redistribuir isso pelo Brasil afora. O efeito disso é o que a gente está vendo agora. Um monte de governador e prefeito com um pires na mão pedindo esmola, sentado em cima do problema, porque sabe que o socorro vai vir do governo federal de alguma forma. Então esse modelo, ele é muito ruim. Nós aqui no Brasil temos um modelo federativo que é muito desbalanceado, é muito concentrado no governo federal. Enquanto você vê países como os Estados Unidos, que tem na figura dos estados e das cidades um ente federativo muito mais forte, muito mais atuante, com muito mais autonomia, aqui a autonomia política existe, mas a dependência econômica ela é enorme. Então acaba tendo essa eterna romaria de governadores e prefeitos atrás de dinheiro. Não, inclusive, a política local, né, as prefeituras, elas têm uma influência muito maior na vida do cidadão do que as políticas estaduais e federais. Né? Até pela proximidade que você tem com a população. Então, quando você retira os poderes dela para tentar concentrar numa figura mais alta, né, que eu digo ou o Estado ou a federação, acaba que não se desenvolve nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de gestão melhor, né, na esfera mais baixa, que é a federativa, que, na minha opinião, é que influencia diretamente mais as pessoas. Deixa eu ver aqui. Niterói está dizendo que vocês estão sendo ingênuos. O Estado nunca soube gerir bem o Estado. Sim, sem dúvida alguma. No momento de caos extremo, que isso fica evidente, sem dúvida alguma. Nesse momento de caos extremo que a gente vê que a gente, por exemplo, gastou muito dinheiro para fazer estádios para a Copa, que a gente construiu um estádio em Brasília que custou mais do que todo o projeto espacial lá do telescópio, sai das contas lá da NASA. Então é isso que a gente vê. A de limpeza de carros era maior do que a de um museu. Que a verba, que a verba de selos para a carta que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro gastou em 2017 era muito maior do que todo o investimento em inteligência de polícia que o Estado gastou. Então são essas as prioridades que a gente discute, as prioridades que a gente fica sentado em cima. Né? Outro dia eu ouvi uma coisa que é muito verdade. O problema do dinheiro público é que o dinheiro público vira verba. E verba, por definição, é uma coisa que foi feita para se gastar. E aí você tem a alocação de verba para todo mundo, cada um tem autonomia para decidir as suas e acaba tendo esses problemas todos. Vitor, olha só, o papo tá bacana, mas infelizmente nós vamos tomar um shutdown aqui do Instagram, que já estamos chegando a 1 hora aí de live. E você sabe que o Instagram não deixa, né? Acaba detonando a gente. Então vamos começar a fazer nossas considerações finais aí para a gente poder desconectar. Olha, gente, foi um prazer aqui ter vocês essa noite, nessa conversa. Só para não deixar um último assunto que o pessoal tinha falado, se eu era a favor da liberação dos cassinos no Brasil. Sim, sim, sim e sim. É uma das coisas que a gente precisa ir muito. Cassino gera muito emprego. Somos dois, né? Concordo contigo. Pena que a gente não tem mais tempo para discutir isso. Mas sim,
Eu acredito Isso não é um tema, que... isso não é um tema de competência de um vereador, por exemplo, né? Não é um tema de competência municipal, mas sim, eu sou a favor até de que isso seja decidido no âmbito do Estado. Então, mais uma vez, voltando ao Pacto Federativo, trazer esse tipo de decisão, essas pautas, tanto jogo, como droga, como aborto, como arma, eu acho que essas coisas deveriam ser decididas no âmbito estadual e não no âmbito federal. Justamente, é maior poder para as esferas que têm mais influência diretamente no cidadão. Bom, gente, foi um enorme prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço também ao Bruno pela receptividade, pelo convite, né, para a gente trazer esse tema, para a gente conversar junto. Tá bom? Um grande abraço. Passa as tuas redes sociais aí, pessoal que está ouvindo. Quais são o seu endereço? A minha página aqui no Instagram e no Facebook é @Vitor Rezende, com Z, tudo junto, Novo RJ. E, entendeu? Vocês podem me seguir também, podem me mandar mensagem. Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma outra live aqui para a gente explorar mais o assunto com as perguntas que vocês tiverem. Tá bom? Um grande abraço aí. Só comentário do meu também, então, Bruno Mega aqui falando com vocês. O meu endereço no Instagram é brunomega.rio, no Facebook também é brunomega.rio. Então, se você quiser me seguir nas redes sociais, seja bem-vindo. Lá a gente fica mais à vontade para conversar. Aqui o tempo aqui é bastante curto. Mas certamente, se vocês mandarem mensagem pelas redes, escreverem comentários, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais. E aí o Niterói comentou aí, cassinos, putas e máfias. Olha, eu acho, bom, cassino é onde se joga, né? Putas e máfias. Eu acho que a gente está cheio de putas, cheio de máfia no Congresso Nacional, em muitos lugares que a gente precisa limpar uma forma muito mais incisiva do que num cassino que vai gerar emprego e tudo mais. Então, eu continuo sendo favorável à liberação de jogo. Eu acho que as pessoas que jogam já são grandes o suficiente para beber cerveja, para tomar cachaça, para fumar cigarro. Eu não acho que a questão do cassino ou do bingo vai desvirtuar ninguém. Eu acho que a pessoa deve ter o direito de tomar decisões por sua própria vida e colher os bônus e os ônus de suas escolhas. Eu acho que isso numa sociedade livre é muito mais do que bem-vindo. E basicamente é isso. Eu acho que a gente tem muito mais problema no Congresso Nacional do que qualquer outra coisa que vinha pela frente, né? É isso a minha opinião. Gente, muito obrigado mais uma vez. Grato pela presença. E até a próxima, se Deus quiser. Bye bye.